Olá, senhores e senhoras, estamos aqui começando nossa segunda edição do podcast Hora 73, com o tema Sopro de Vida. É um tema direcionado para o pessoal da saúde, pessoal da medicina. É um tema assim que é muito desafiador porque a gente tem a questão do protocolo, né? A gente tem a questão espiritual e a gente está aqui com o Dr. Arnaldo. Vai falar um pouquinho dele, vai se apresentar. Eu já quero aqui te honrar, Arnaldo. Muito obrigado pela tua presença. Quero honrar com sneakers. A Ô, gente que é da rapaz. montanha sabe A importância do a sneaker, né? importância do Isso sneaker. aqui, rapaz, é um presente valioso. Isso aqui, muito obrigado. Honro muito também seu trabalho, Fábio. É uma honra recebê-lo aqui, meu irmão. E já deixar um recado, quem quiser saber o que significa o sneaker, que ainda não subiu a montanha, a gente Suba. tem uma explicação lá em cima e vai ser uma honra também receber, né, Arnaldo? Sim, com E certeza. antes do Arnaldo se apresentar, né, quero honrar meu pastorzão aqui também, Matheus, meu irmão de montanha. Meu coordenador, Quero aqui entregar esse sneaker aqui, é uma honra, meu irmão, a caminhar honra é contigo, minha. aprender contigo. E Obrigado. quero também agradecer, a gente sempre começa o nosso podcast aqui com uma oração, e hoje o Maico orou por nós aqui, quero agradecer o Maico demais por liberar esse espaço aqui. Tenho certeza que Deus tem derramado muito nesse ambiente, tem acrescentado e a gente se sente em casa aqui, meu irmão. Que Deus abençoe tu e tua casa, não pouco, mas até a eternidade, assim, com chuvas de bênção. Amém. A gente é muito bem recebido. O teu Amém. sneaker também tá aqui, tá reservado, tá? Doutor Arnaldo, se apresenta, mineiro, é Uhum. igual eu fui picado assim pela aquela questão de uma catarinense também, sou gaúcho, casei em Santa Catarina, tem um goiano aqui também que veio estar em Santa Casei. Catarina, né? Essa multiplicidade de estados morando nesse presente que Deus nos deu, que é o estado de Santa Catarina. Amém. Se Glória a apresente aí para Deus. nós, doutor. Bom, eu sou cirurgião ginecológico. Eu coordeno um grande plano do Brasil, coordeno a região sul da cirurgia ginecológica, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vim parar em Santa Catarina graças à minha esposa. Minha esposa é paranaense, mas ela sempre morou em Balneário, então vim parar em Santa Catarina graças a ela. E, e muito da minha vida é graças a ela. O Legendários, eu tenho que falar meu testemunho aqui, que eu acho que é muito forte. Eu era nesse mesmo plano, que hoje é o maior do país. Eu estava com uma carreira bem consolidada e nessa carreira bem consolidada eu ganhei o mundo, mas perdi minha alma, literalmente. Perdi minha alma para os prazeres do mundo, perdi minha alma, não ligava para minha família, não ligava para meus filhos e inclusive eles não eram minha prioridade naquela época. Eu era praticamente agnóstico, não acreditava em Deus, acreditava na força do meu braço. E eu estava para assumir um grande cargo da operadora, um dos mais importantes cargos da operadora. Estava tudo encaminhado para assumir esse cargo. E o meu plano era assumir esse cargo e realmente separar da minha família, seguir minha vida. Porque era um cargo que eu tinha dinheiro, tinha poder, tinha tudo, mas estava perdido, realmente, na vida. E como eu estava coordenando a área da ginecologia aqui no Sul, a ginecologia e obstetrícia também, eu era coordenador de maternidade, nada menos do que o próprio Jesus, antes da montanha, veio me buscar. O próprio Jesus. Havia uma paciente, uma gestante, na época ela estava com 26 semanas, mais ou menos 8 meses, 7 para 8 meses, 7 meses. E nessa época a gestante chamava. Ela entrou num estado crítico, era a época do Covid, isso, em 2021. Foi exatamente 2021. Ela entrou em estado crítico de morte mesmo. A gente teve que retirar o bebê dela antes. Só que o bebê era muito prematuro e ele não conseguiu sobreviver.
E eu lembro que nessa época eu não gostava de evangélico. Nunca. Eu tinha um pavor de evangélico, assim. E a era evangélica, da Assembleia de Deus. E, e o que, que aconteceu? A gente precisou de entubar ela. E eu tinha autorização do presidente do plano para gastar o que fosse possível e impossível para não deixar ela morrer. Não Uhum. pode ter morte materna. E expliquei para ela, é um grande hospital lá em Joinville, expliquei para ela como que ia acontecer, como que a gente ia entubar, a gente não, a gente não poupou nenhum recurso, todo. Eu falei, cara, usa tudo que precisar para ela. E quando eu fui explicar para ela o processo de intubação, o processo de que iria acontecer, ela começou a chorar e virou para mim, doutor, esse é meu calvário. Jesus já falou isso comigo. E eu aceito a minha cruz. A gente não vai se ver. Eu falei, não, de jeito nenhum. Não vou deixar você morrer jamais. Não vou deixar. Você vai entubar, daqui a 3 semanas a gente vai estar junto de novo. Aí entubamos ela naquele dia. E naquela noite fui para casa. Eu iria assinar o contrato na segunda-feira. Isso foi num sábado. Domingo, aquela sábado à noite eu fui para casa, em Joinville mesmo. Segunda-feira eu iria assinar o contrato e aquela semana eu ia decidir minha vida. Eu ia mudar para Tinha que mudar para Fortaleza, tinha que mudar para tudo, eu tinha que mudar radicalmente, a partir do momento que eu assinasse aquele contrato. E eu fui para casa, foi em casa estava um clima muito tenso, estava um clima realmente pesado. E eu costumo acordar sempre de manhã para estudar um pouco, estudar o caso, rever os casos. Eu lembro que naquele dia eu acordei de manhã para estudar e entre 7 e 8 horas da manhã eu tive uma epifania. Entrei em transe e foi eu não sabia explicar o que que era. Foi um sonho, né, uma epifania. Eu estava com meu filho de 3 anos nessa época, meu filho estava com Vicente estava com 3 anos. Eu lembro que eu estava com ele no colo, e nesse sonho eu estava subindo a escada do estacionamento do hospital, que o estacionamento do hospital, tipo um estacionamento de shopping, assim. Aí estava subindo a volta daquela rampa, e nisso, naquela subida, eu estava tirando cobra, lagarto, escorpião, empurrando tudo no peito e na raça, com o Vicente no colo e protegendo ele. Cheguei no primeiro andar, eu vi uma cena de uma paciente em parada cardíaca, e ao redor dela um monte de pessoas brancas, assim, vestido de branco, com uma luz muito clara, uma intensidade muito clara, e tinha um carrinho de emergência uns 10 metros dela. Aí eu, como coordenador, como chefe, falei: "Ah lá, os incompetentes ali, ó, o carrinho tá do lado, eles não vão conseguir ressuscitar aquela paciente sem o carrinho". Deixei o Vicente, fui lá trazer o carrinho até os médicos. Mas eu empurrei aquele carrinho, parecia que eu estava empurrando um trem, de tão pesado que estava. E quando eu cheguei, que estava com todos os recursos pronto para começar a ressuscitar, fazer manobra, tudo, fui aplicar o recurso, a maca estava vazia, não havia ninguém no estacionamento mais. Eu fiquei um tempo com os recursos na mão, assim, parando, olhando, não entendendo nada. O que é isso? Até que meu filho veio, esticou a mãozinha dele e falou: "Pai, vamos? Vamos". Aí larguei aquilo com muito custo, foi muito difícil largar aqueles recursos. Peguei a mão do Vicente e fui caminhando para o segundo andar. No segundo andar, foi a primeira vez na minha vida que eu tive medo. Quando eu viro a esquina do segundo andar, eu dou de cara com Jesus Cristo. Aquilo me bateu um medo. Comecei a tremer. Medo, medo. Jesus Cristo do meu lado. Do lado de Jesus estava a paciente e a filha no colo. E Jesus estava com um semblante assim bem bravo. Ele tocou no meu peito e falou: "De agora em diante, você cuida da sua família", e apontou para o Vicente. "Eu cuido deles". Mas voltei para mim, voltei para minha cama. Só que aquilo era tão real que eu sentia cheiro,
Eu senti o cheiro, eu senti o tato, eu senti todas as sensações, e geralmente sonho você não sente isso. Uhum. E quando eu voltei eu fiquei meio atônito, assim, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Imediatamente mandei mensagem para a médica da UTI, eu tenho essas mensagens guardadas até hoje. "Fulana, como é que tá a paciente? Ela tá bem? Doutor, a paciente acabou de falecer". Aquilo foi pra minha cabeça agnóstica, aquilo foi um Entrou em turbilhão, parafuso. entrei em parafuso. Primeira coisa que me veio na cabeça é: por que que o próprio Deus veio falar comigo? Cara, eu era um desgraçado, um sem vergonha, desgraçado, poderia ter me eliminado. Por que que o próprio Deus veio falar comigo? E aquele domingo pra mim, cara, fiquei muito incomodado com tudo. E na segunda-feira eu tomei uma decisão na minha vida, assim, que naquela época era mais acertada. Eu decidi pedir demissão de todos os meus cargos, todos os meus empregos. Aí eu cheguei para o meu chefe, que ele estava me preparando para assumir o cargo dele há 1 ano. Falei: chefe, ó, não vou poder assinar esse contrato, não vou assinar esse contrato. E na época esse chefe, ele era kardecista, ele era espírita. Uhum. E ele ficou muito bravo comigo, porque é um ano de preparação ali para assumir um cargo de tamanha importância. E ficou muito bravo, ficou muito incomodado. Aí eu sentei e expliquei para ele o que tinha acontecido. Aí, como kardecista, ele falou: meu irmão, Jesus está te buscando, você tem que conhecer ele. Vai, guia seu caminho, quando você quiser voltar, seu cargo vai estar aqui". E ele me entregou um livro, na época, era o livro, eh, do kardecismo, do O Pentateuco. Evangelho segundo Allan Kardec? Não era o Não? evangélico, era o espiritismo mesmo, eram as questões sobre o espiritismo. Cara, na minha ignorância, eu não sabia onde procurar Deus, não tinha orientação espiritual de nada, não tinha nenhum pastor, não conhecia o que era evangelho, o que era mal o catolicismo. Cara, eu vou estudar isso. E comecei a estudar o espiritismo a fundo, pedi demissão de todos os 90% dos meus empregos. Vivi só com o maná. Deus me mandava a quantidade exata de dinheiro que eu precisava. Não mandava além, não mandava a quem. Quando a conta começava a ficar negativa, aparecia uma cesariana, aparecia uma cirurgia e a gente conseguia positivar. Mudei para Cascavel, onde eu tive o apoio da família da minha esposa. A gente morou 1 ano em Cascavel, onde eu comecei a me reconectar com a minha família e comecei a entender o que é Deus. Eu não entendia o que era Deus, eu tinha total ignorância sobre isso. Uhum. Só que pelo kardecismo. E pelo kardecismo, o kardecismo não existe pecado. Existe a sua evolução espiritual. Se você faz as coisas ruins, mas não, a balança fica sempre positiva, porque lá a caridade é pelas suas ações, né? A salvação vem pela caridade. Você vai evoluindo devagarzinho. Se você não evoluir, aí entra a grande cilada ali de todo o kardecismo. Se você não evoluir, você volta na próxima vida. Só que não existe próxima vida. Uhum. E algumas questões do kardecismo ficava muito me incomodando, assim, cara. Eh Primeiro, essa questão de não ter uma ética cristã certa a seguir, uma ética racionalizada e proporcional. Continuei mantendo na iniquidade, eu mantinha algumas mentiras, mantinha algumas coisas erradas, e a vida tocava. Até que na família da minha esposa, o irmão mais velho dela, que era um cara totalmente disfuncional, e hoje é um cara totalmente transformado em Deus, que é o Marlon, né, mandei mensagem para ele. Ele foi o primeiro legendário da família. Esse cara, ele é pescador, ele é do mato, ele gosta de acampar, essas coisas todas. Ele foi pra montanha, todo preparado, todo equipado.
E, cara, na primeira hora de montanha, Deus destruiu aquele cara na montanha e aquele cara voltou transformado, a ponto de, na recepção dele dos legendários, a gente não conhecer mais quem que ele era. Aquilo começou a me incomodar. Você foi na recepção com ele? Na Eu, recepção dele, quer dizer? eu não fui na recepção, mas um outro cunhado Os meu, parentes. que é casado com a irmã da minha esposa, que é o Fabiano, que também era um outro cara muito disfuncional, ele era CEO de multinacional chinesa, então era um cara totalmente disfuncional. Quando ele recebeu o Marlon na montanha, ele ficou chocado. Uhum. A ponto de, cara, eu tenho que ir nessa montanha. Ele estava lá na recepção. Ele estava na recepção. E a gente, os três eram muito unidos, assim, eram unidos em farra, em festa, essas coisas. E um foi mexendo com o outro. Aí no que mexeu com o Fabiano mexeu comigo. Ó, você tem que ir, cara. Você tem que ver como é que o Marlon transformou, o que Isso aconteceu aí na já era vida em que dele. ano? Isso foi em 2024. Ah, já foi 24. Já foi Tá. 24. Aí, Até, só pondo um parênteses, né? Ali você falou que foi por volta de 2022 essa experiência que essa você viveu. experiência com Jesus e o Aí você ficou esses Kardecismo em 2 anos aí. 2022. Isso. E 2 anos ali no Kardecismo. Tentando E no Kardecismo eu entrei de completar cabeça mesmo. Eu sou muito intenso em tudo. Sim. Cara, se não for 150%, não faço. Uhum. Não faço nada meia boca. Entrei de cabeça no Kardecismo, já estava dando palestra, já estava participando de passe, mesa branca, Sim. tudo que. Uhum. E Deus, inclusive, chegou até a abrir minha visão dentro do kardecismo. Mas aí, nessa transformação do Marlon, que o cara era muito diferente e realmente é outra pessoa, o Fabiano ficou chocado ao receber ele. Uhum. E ele, até hoje em Cascavel, é o cara que mais foi quebrado, que mais impactou gente na montanha, porque ele não desistiu por nada, ele foi arrastando na montanha. E a montanha em Cascavel era uma montanha muito grande, assim, passa dos 70 quilômetros, tranquilo, Cascavel. Passava, né? Hoje não passa mais, naquela época. E aí, o que aconteceu? O Marlon deu de presente pro Fabiano, o legendário. Que legal. O Fabiano também se Abençoou. transformou. Aí, a primeira vez que eu encontrei com os dois, que foi num aniversário ali de família, cara, eu não conheço esses caras mais, o que aconteceu? E eu com aquele raciocínio médico ainda, né? Pô, 3 dias de montanha não muda ninguém. 3 dias não dá pra mudar ninguém. Uhum. E assim, mudou a estrutura deles. A estrutura, a ponto de eu não conhecer. E eles me deram de presente o legendário. 2 motivos. Isso foi muita ação do Espírito Santo. Eu acho muito legal essas coisas. Que pensa. Porque se eu fosse comprar o legendário, eu jamais subiria. Não. Como kardecista, não. E aquilo, rapaz, gerou uma guerra na minha casa tão grande. Brigava com a minha esposa, falava: o que um kardecista vai fazer na montanha? Eles vão me exorcizar lá em cima, não vou E a de sua jeito esposa era o nenhum. quê nessa época? Minha esposa já estava fazendo grupo de comunhão, de EC, e ela estava começando o discipulado Mulheres Únicas. Mulher Na igreja única, evangélica. na igreja evangélica. E Mas ela chegou em algum momento, por exemplo, se opor à tua subida na montanha? nunca. Então esse pensamento de que o pessoal ia te detonar na montanha era teu. Era meu, Contigo pensamento mesmo. meu. Sim. Ela Uhum. queria que eu fosse, não, mas vai. Ela, muito pacificamente, quietinha, do jeito dela. Não, vai, vê o que é, não desiste, não sei o quê. Uhum. Eu brigava, eu ficava bravo. Claro, né, tava manipulado por O demônios inimigo ali. tava ali tentando te parar. Todo mundo tentando me parar. Eu ficava bravo. Uhum. Não vou, essa montanha vai acabar com o nosso casamento, vai acabar com a gente, isso vai nos destruir. Só que como meu orgulho para quando ganho um presente é muito grande, eu tenho que honrar aquele presente. Então Por isso que eles me Deus deram de tocou presente. Deus tocou ali. no ponto Eu certo. não devolvo presente nenhum, isso desde pequeno. Você me deu um presente, você me deu isso aqui, cara. Isso aqui vai ficar guardado pro resto da vida. Legal. É a minha honra por você. Sim. Como os dois se juntaram, eu vi o preço da... Primeira coisa que quebrou foi Mamon. Na hora que eu vi o preço da inscrição e os dois me ofertando aquilo. Falei, putz, cara. Os Tem caras que honrar os realmente caras. tem que honrar o cara. Tem que ir lá agora. Esse presente aqui realmente foi suado. Então eu tenho que honrar esse cara. Uhum. Mesmo brigando, cara, eu não quero ir, eu não vou e não sei o quê.
uma semana antes da montanha, minha montanha foi dia 19 de fevereiro de 25. Uma semana antes, eu tava voltando de férias e eu opero em Balneário Camboriú. Uhum. Eu tenho meu motorista que sempre me leva para Balneário Camboriú. E naquela noite, geralmente na quinta para sexta, naquela noite o meu motorista... Naquela noite eu briguei muito com minha esposa e ela começou a chorar. A lágrima descia. Quando eu vi aquela lágrima no olhinho, assim, aquilo comoveu, cara. Falei, putz, eu acho que eu peguei pesado. Aí eu, naquela época, como um kardecista, fiz uma prece a Deus e pedi: Deus, se for pra mim ir nessa montanha, me dê um sinal. Pegamos o carro, saímos de madrugada ali e fomos pra Balneário, pra operar, Joinville Balneário. Aí paramos pra tomar café. E, cara, de repente me aparece um legendário fardado, 4 horas da manhã, de quinta pra sexta, no Nossa. Graal. Nunca mais achei esse legendário, não sei quem que é. Um cara senta na minha mesa, fala 3 minutos de legendário, levanta e vai embora. Tomando um café. Fardado, sim, farda. Uhum. Aí meu motorista: você conhece esse cara? Nunca vi. Usado por Deus. Pois Tô é. lá, falou. Vou embora, tchau. Falou, foi embora. Cheguei no hospital e de repente fui lá pro centro cirúrgico. Aí, quando eu tô trocando ali minha roupa, chega um técnico de enfermagem: doutor, minha vida transformou, eu tenho minha vida mudada, o senhor tem que subir a montanha, doutor, é muito, muito espiritual, muito legal, doutor, tem muito a sua cara. Você tem que ir na montanha, doutor. Falei: mas que montanha que você foi, cara? Legendário, doutor. Fui no Legendário aqui em Balneário. Foi top. Nossa, foi legal demais. Segundo sinal. Na manhã, né? Amanhã ainda, né? Tá de manhã ainda. Aí fui pegar minhas coisas ali com a enfermeira virou: doutor, minha casa se transformou, meu marido é outro. O senhor tem que ver, doutor, que Deus fez, o extraordinário de Deus na nossa vida. O senhor tem que ir na montanha, doutor. Não sei o quê. Ai, mas que montanha que seu marido foi? Legendário, doutor. Ele foi no Legendário, você tem que ir. Em menos de 10 minutos. Aí ali eu já entendi, tá bom, Deus. Tá bom, era só uma 3 sinais. confirmação só. Aí, rapaz, fui pra sala dos médicos ali, prescrição, um colega médico virou, que eu também sou montanhista, eu escalo montanhas, essas coisas. Aí ele falou: Arnaldo, como é que monta uma mochila? Me ensina a montar uma mochila, cara. Eu tô indo subir uma montanha daqui a 15 dias, eu não sei como é que eu faço e tal. Aí eu pensei que fosse montanha de escalada, alguma coisa, alguma caminhada, algum trekking. Mas que montanha que você tá subindo? Vou subir, cara, a cordilheira aqui, do Legendário. O tópico de dia. Putz, cara. Hum. Uma semana antes do meu, que foi lá, Sim. o meu foi em Cascavel. Eu ganhei lá em Cascavel. Ah, sim, legal. Aí eu falei: putz, cara. Cara, em menos de 10 minutos, 3 sinais. E pra terminar, tem um médico da minha equipe, que é o Dr. Breno dos Santos. O Dr. Breno sobe ali na manada de Brusque e Blumenau. E a gente opera juntos. Legal. Aí uma semana antes, ele virou e falou assim: cara, dia tal, eu vou estar 4 dias fora, não tem celular, não tem nada, não marca nenhuma cirurgia que eu não tenho como te ajudar. Tá bom. Eu falei: uma semana antes eu também vou estar 4 dias fora, sem celular, sem nada, também não marca a cirurgia que eu não tenho como te ajudar. E os dois estavam indo pro Legendário, só que nenhum dos dois Nenhum falou falou o porquê. por quê. Ah, Aí quando eu fui pra minha montanha e coloquei lá 72 horas na montanha, o Breno ficou louco. Cara, você tá indo pro Legendário? Você nem me falou. Cara, eu tô indo pro Legendário. Eu também. Você também tá indo? Não acredito. é a mesma montanha, só que não era. Não né? era. Não era Ele ia mesmo. na Cordilheira e eu fui em Cascavel. Legal. E o Breno também era a primeira vez? Era a primeira vez. Tu vê, o Top Cordilheira foi o top com 1.000 homens, né? Sim. Foi um grande desafio. Nossa. Aqui nós tínhamos algumas perguntas iniciais que praticamente tu respondeu quase todas, né? O que te levou para a montanha, de que forma. E essa semana, assim, eu estou meditando muito sobre clareza de propósito. E Deus tem falado intensamente muitas coisas.
Inclusive, o que mais tira a clareza nossa hoje são distrações. Sim. E distrações muitas vezes de coisas que são boas. Não estamos nem falando de fazer coisa errada, como um dia a gente trilhou caminhos, né? Conforme tu acabou de testemunhar aqui do antes e começando a falar do depois, né? Que depois vai falar um pouco mais. E Deus tem falado muito sobre a questão da distração através da religiosidade, ou seja, esse monte de placas de igreja que acabam muitas vezes nos posicionando como religiosos. E o movimento legendário tem algo que me ganhou de cara de início, porque ele não olha para a placa. Exatamente. Estamos debaixo da mesma igreja do reino, né, do Senhor. E isso, para mim, foi o que mais impactou desde o início, né? E fala muito forte. E Deus tem falado nesse tempo comigo sobre uma das distrações, uma das ferramentas que o inimigo usa é deixar a gente perdendo tempo discutindo igreja. A, B, C, um defender a bandeira do outro, né? Exato. E quando pega uma esfera, né, que nem tu comentou, aonde Jesus foi te encontrar, da forma, quem ele usou, e tu comentou ali de uma menina que era da Assembleia de Deus, e se tu tinha aversão a evangélico, então o assembleiano seria pior ainda. Exatamente. Eu lembrei que era honrar aqui o irmão Gregório, né? Ele vai passar por uma cirurgia amanhã, o cara que ele é assembleiano e durante 13 anos ele teve muita sabedoria de me ensinar muito sem me afrontar. Né? E ele foi construindo mais ou menos esses dois irmãos aqui. Como é que é o nome dos teus dois amigos que te presentearam? É o Luiz Fabiano e o Marlon. Vamos honrar a vida deles, porque eu tenho certeza que eles colocaram sementes em um grande fruto que está aqui na nossa frente. Porque o que eu tenho meditado sobre clareza, e Deus tem falado bem assim, ó. O inimigo ele não quer parar um homem. Ele não quer destruir um casamento. Ele tem uma visão espiritual, ele sabe o resultado que esse legado que está sendo construído através da tua vida, ele já viu. É isso que ele queria impedir, mas Deus não deixou. Deus esteve naquela noite do teu sonho, Deus esteve através da vida desta menina, né, que está com certeza hoje ela lá cuidando junto com a filha. É filha, o filho, não sei, o menino, a criança? Acho que era um menino, né? Então, o inimigo tentou te travar de várias formas. E a gente está aqui hoje, diante de um profissional da medicina, numa área realmente desafiadora, porque tem a parte, né, espiritual, isso tem a parte de protocolos. Um exemplo mesmo, tu hoje é um cara que é temente ao Senhor, tu tem a tua fé, e tu vai falar mais sobre isso. Mas lá, no meio da profissão, tem os protocolos. Tem. Né? Então a gente sabe que também às vezes é difícil acessar, e um dos focos do nosso podcast aqui, do Hora 73, o Sopro de Vida, é falar com este profissional também. A gente comentou, um dos teus amigos, ele era um CEO de empresa chinesa, né? E às vezes tem áreas que as pessoas são bem sucedidas e parece que dentro delas, e eu também passei por um tempo assim, que a gente não precisa, mas Jesus vai buscar. Porque ele tem um propósito. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse antes e do depois, né, da tua montanha, em relação ao meio que tu continua convivendo, né? E lá dentro do teu meio, os sinais que Deus te deu para legendários, a maior parte, depois desse posto do legendário, foi pessoas dentro do hospital. Que testificaram, que te deram um sinal, né? E a gente é grato porque está crescendo, né? Porque tem muitos médicos que servem conosco, que a gente tem aprendido. Mas o desafio lá dentro entre aquilo que é ciência, né? Mostra, ensina e tem o protocolo, né? Existe algo a ser seguido e Deus nos ensina a ser obediente, né? Aquilo que é uma instrução. Como que é o meio hoje do Arnaldo pós essa experiência com Deus? Pós-legendário, né? E tu tá sendo hoje com certeza um fruto que tem muitas sementes aí para alcançar pessoas da tua área. Olha só, Fábio, eu vou continuar a história, mais 5 minutinhos, que aí eu já vou responder todas essas perguntas. Eu fui pra montanha e naquele dia Cascavel tava 39 graus, era um calor insuportável.
Até naquele dia, cara, o inimigo infernizou minha cabeça. Eu virei e falei com minha esposa. Tava na fila. E aquela montanha ali em Cascavel era, se eu não me engano, 800 homens. Era muita gente. E eram divididos em 40 famílias, aleatoriamente. Eu virei pra minha esposa, meu bem, eu vou pegar esses 4 dias, pegar as crianças, você, e vou ficar na casa do meu sogro ali, curtindo só vocês. Não vou subir essa montanha, não. Aí, coitada, ela respirou fundo e falou, vai lá, faz sua inscrição e que tu achar, tá tudo certo. Eu fui. E tem um número muito importante na minha vida, que é o meu dia do meu aniversário, 23. Quando eu cheguei lá, Fábio, eu tava família 23. Ali eu senti amado por Deus, em cada caminho. E Deus me destruiu naquela montanha. Aquele homem, não... Aí eu entendi a onipresença de Deus agindo em Aquele homem todos os ficou lá. homens. Aquele homem ficou Né? lá. Quando eu vi 800 homens sendo tocados, cara, de forma extraordinária, você entende a onipresença de Deus. E quando eu desci a montanha, eu sofri um ataque espiritual tão pesado. Pai, tinha demônio atacando minha casa em todos os sentidos. Meus pets, né, meus animais, meus filhos, minha esposa, a mim. E eu não tinha quem socorrer, eu não conhecia ninguém, nenhum pastor, não conhecia nada em Joinville, que eu fui em Cascavel. E uma ex-aluna minha, que é a Andressa, que foi a primeira pessoa que plantou a palavra no meu coração, porque enquanto eu ensinava medicina para ela, ela ensinava a Bíblia para mim. E a gente ia discutindo, eu kardecista e ela me ensinando a Bíblia. Até que um dia ela me convidou, ela é ministra de louvor. Primeira vez que ela foi cantar numa igreja evangélica, ela me convidou para ver ela cantar. E eu, como espírita, fui lá. Ali eu conheci o pastor Antônio Siqueira, que hoje é meu mentor, ali em Joinville, da Igreja Mais de Cristo. E naquele dia, o pastor Antônio Siqueira virou para mim e falou: rapaz, me procura que a gente tem grandes obras para fazer. Isso foi 1 ano antes do Legendário. Ele ficou na minha cabeça: o que um kardecista vai fazer como pastor? Não sei. E 1 ano depois, quem que vai me socorrer na minha casa, nos ataques espirituais que a gente sofreu? Pastor Antônio Siqueira. Ali, pastor Antônio Siqueira me ensinou tudo sobre o evangelho e hoje a gente caminha juntos praticamente todos os dias, ele é meu mentor. E, rapaz, a transformação no meu ecossistema foi total. Eu levei todo mundo do meu ecossistema para o Legendário. Eu oferto várias inscrições do Legendário, junto com o Cláudio lá. Teve uma montanha lá que eu ofertei 14 inscrições. Cara, quem tá afim de subir no Legendário, eu vou lá e oferto. Já nessa caminhada, já foram 14 montanhas, já ofertei 30 inscrições para Legendários. E, cara, eu defendo de unhas e dentes esse movimento, honro a vida do pastor Ricardo Bernardes por ter trazido isso, porque é um movimento incrível. E a transformação na minha vida, como médico, a gente tem os protocolos que a gente tem que seguir, principalmente cirurgias. Cirurgias são protocolo. Depois do piloto de avião, é a segunda coisa que mais faz checklist. A gente tem que checar todos os equipamentos, tudo direitinho. Só que quando você ora, antes da cirurgia, aquele checklist já fica completo. Quando você olha assim, os instrumentadores ao redor estão chorando, alguém já está se comovendo. Tem pessoas que não agradam muito, mas não tô nem aí. Eu quero ganhar a alma daquela pessoa para Deus. E ali eu sei que eu estou plantando a semente. Quando a gente faz a oração antes da cirurgia, tudo se transforma a ponto que minhas equipes cirúrgicas hoje pedem. Se eu esqueço de orar, elas falam: doutor, você não vai orar, não? Vamos orar. prática. Vamos orar. E o pessoal ele já sente uma... Muda o clima. É uma proteção, Sim. E se não acontecer, sente falta, né? E isso é muito bom. E assim, Fábio, antes eu sentia... A mesma coisa quando você pega seu filho, coloca no colo e põe ele para dirigir o carro ali, pequenininho. Só que quem tá dirigindo o carro é você, ele só tá mexendo no volante. Uhum. Antes do Legendário, eu me sentia aquele menininho do volante ali, e Deus guiando o carro. E o Legendário me trouxe essa ciência, que antes eu era aquele menininho no volante, achava que eu tinha total domínio da minha vida e não tinha nada. Era tudo por conta de Deus, entendeu? E hoje, rapaz,
O evangelho faz parte da minha vida. Evangelizar, ganhar alma para Jesus faz parte da minha vida. Onde quer que eu vá, eu levo o evangelho, explico para as pessoas, a graça, né, imerecida de Deus, que paga os nossos pecados na cruz. Faz eu ler a Bíblia em 66 dias. Passei assim, pastor Antônio Siqueira tem um discipulado lá, que geralmente ele faz em 3 meses, a gente executou aquele esse discipulado em menos de um mês. Que uma sede, uma unção de discernimento da Bíblia, incrível, assim, que até hoje eu não consigo ler outro livro se eu não ler a Bíblia primeiro. Oro, peço né, a revelação do Espírito Santo para me mostrar os tesouros da Bíblia. Leio a Bíblia e depois vou ler outro livro. Como que foi para o senhor esse paradoxo, né? De, cara, eu, até ontem eu segui um protocolo que eu achava, né? Como se fosse, eu achava que eu estava dirigindo o carro e, na verdade, eu não estava dirigindo nada. Mas esse protocolo eu falo principalmente na área da saúde, né? Porque muitos médicos são céticos, né? São agnósticos, né? Ateus, que acham que eles que têm o poder nas suas mãos, né? O poder de salvar e o poder de não salvar uma vida. É grande ilusão. Né? Exato, é uma grande ilusão. Como que foi para você lidar com isso, né? Porque até então, você falou, você era agnóstico, né? Tava nesse processo aí de se tornar espírita, né? Lendo sobre espiritismo. Como que foi após a montanha, né? Colocar isso na balança, né? Antes da montanha, tudo era muito difícil. Eu faço cirurgias de endometriose, cirurgias demoradas de 4, 5 horas. Uhum. E tudo era muito difícil executar. Você ia do passo 1 para o passo 2, passo 2 para o passo 3. Eu terminava uma cirurgia destruído, assim. Fisicamente, mentalmente destruído. E hoje, quando eu vejo que eu peço a presença de Deus ali, passo 1 para o passo 2 vai muito tranquilo e eu termino aquilo ali numa facilidade muito tremenda, assim. A ponto de, depois da minha conversão, eu não ter tido praticamente nenhuma intercorrência, nenhum problema. E são intercorrências, acontecem em cirurgias, não depende da habilidade do cirurgião ou do material, depende às vezes da situação ali. Você está em uma situação complicada, grave ali, você tem que decidir na hora o que fazer para salvar a vida do paciente. E às vezes, quando você ora, Deus vai na frente. E tenho testemunhos, assim, de doenças graves, de pacientes com doenças totalmente tomadas, tipo de endometriose. E quando a gente entra lá, você vê que Deus passa, Deus renova tudo. Não tinha nenhuma endometriose, não tinha nada. Você vê a graça de Deus agindo no corpo daquela paciente, inclusive uma paciente de Londrina. Então, assim, faz você ver que a gente não tem um domínio nem de 1% em cima do que é o corpo. A gente não tem esse domínio. Uhum. Quem acha que, eu domino uma droga aqui, eu domino um protocolo ali, eu domino isso, não, é Deus que tem o domínio da vida e da morte. Deus que tem o domínio da cicatrização, da recuperação do paciente. E hoje, a medicina está passando por uma transformação muito importante. A gente está tendo uma medicina integrativa. A medicina tem que ser integrativa. A medicina, se ela não for integrativa, está errado. E um dos pilares da medicina é o espiritual. Se você não tem o pilar espiritual bem estruturado, sua saúde não vai bem. É impossível. E tem vários estudos científicos mostrando o poder da oração, o poder da palavra e o poder de Deus na vida. Né? Tem estudos com a água, tem estudos com arroz. Põe lá, separa 3 copos de arroz assim cozidos. Um você vai falar palavras negativas, palavras pesadas, outro você vai ignorar e o outro você vai falar palavras positivas. Aquele da palavra negativa vai apodrecer. O que você fala palavras positivas, palavras ligadas a Deus, aquele não estraga. Pode fazer, é universal esse experimento. Uhum. Na internet tem vários. E na medicina, mesma coisa. Mesma coisa. Seu protocolo médico sem a parte espiritual não vale de nada. Seu paciente você não vai transformar, seu paciente você não vai melhorar a saúde dele, você não vai promover a saúde para ele ter um melhor desempenho, não vai. Parece que o cara tem uma âncora, não vai para frente. Até o pastor Mateus ontem ministrou na nossa reunião de santificação, ele falou sobre fazer algo para Deus e fazer algo com Deus.
a Sim, diferença, né? Porque às vezes a gente tá fazendo algo para Deus, mas não é o que Deus pediu, mas quando ele tá conosco fazendo, então a gente fazendo com ele, tudo muda, né? sim. E a forma que tu falou eu achei bem interessante, porque antes tu seguia o protocolo e agora tu não deixa de seguir o protocolo, Não, né? jamais. Mas Mas tem uma unção a mais. exato, a palavra diz, né, que Jesus dizendo para nós: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, né, que eu vos aliviarei, que meu fardo, meu jugo, eles são suaves e leves. Isso parte por uma decisão. Então teve um momento lá atrás que tu passou, de acordo com o teu testemunho aqui, que Jesus veio até ti, no Sim, momento que tu estava por tomar decisões muito ruins. E a presença do teu filho no sonho ali do Vicente, né? Para mim marcou muito, porque eu creio que isso deve também te marcar quando ele diz assim: vamos, papai. Né? Imagina o sentimento de alguém arquitetando, que é o que estava passando pela tua cabeça, abandonar aquilo. a família, e nisso tem muitas pessoas nessa condição e situação, e Jesus vem nesse momento. Vem. Agora, nós irmos até Jesus, que vai levar a leveza, passa por uma decisão, porque lá atrás tu poderia ter tomado uma decisão ruim, e tu tomou uma decisão de não ir à frente com o teu projeto profissional naquele momento, Sim, mesmo sem saber o que ia acontecer. Ali, né, tu já tomou uma decisão de ir até Cristo, e tu testemunhando que a tua cirurgia hoje, passando pelo mesmo processo, pelo mesmo procedimento, pelo mesmo protocolo, ela é leve, sim. e ela é, com certeza, não tem vazio, né? E tu Não, já consegue alcançar as pessoas que estão à tua volta. Tu diz para mim que tu subiu em fevereiro do ano passado e já subiu 14 montanhas e já abençoou tantas pessoas que tu ofertou, sim. porque não tem noção de quantas pessoas já foi frutificado através do teu testemunho. É realmente algo que nos toca. Eu, né, porque é uma intensidade. A gente que é de montanha sabe que 14 montanhas dentro de um ano é montanha, né? Fábio, né, assim, o espetacular, o extraordinário de Deus está aí, porque eu, como um líder de uma equipe grande, eu não tenho tempo para sair para 14 montanhas. E eu ia me inscrevendo na montanha de acordo com o meu calendário. Aí eu olhava assim, ó, eu tenho folga aqui, vou nessa montanha. Então eu fui fazendo isso. Isso também, a gente não pode deixar de passar esses pequenos milagres que Deus faz na nossa vida. Uhum. Porque ano passado eu executei 738 cirurgias. Eu executei 738 cirurgias. Minha equipe passou das 1.500 cirurgias. Eu estava presente em todas. E eu estava em 14 montanhas. Eu subi com a minha esposa no reino, subi com meu filho. 14 montanhas são 64 dias, Cara, não sei né? como. Não tem como tirar isso de folga. É praticamente impossível. E uma coisa que eu aprendi na montanha, Fábio. A primeira montanha que eu subi foi o Metanói, em São Paulo, como médico. E lá eu fui com a cabeça de médico, com o pensamento de médico. E o primeiro cara que eu atendi, vamos tirar da montanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pensamento de médico do SAMU. Um amigo meu de Belo Horizonte, o Christian, virou, cara, vai com calma. Montanha espiritual. Primeiro a gente vai orar, vamos botar a família dele para orar, vamos orar em cima desse cara. É espiritual. Não tem doença aqui, calma. Se tiver doença, tá tudo certo, a gente remove ele, mas é espiritual. E na montanha é muito espiritual. Se você for como médico da montanha com cabeça de médico, rapaz, o negócio vai dar um nó. Mas quando você começa a orar, começa a botar a pessoa para orar, depois que você faz o procedimento médico, o protocolo médico, você segue, você vê que aquilo ali já curou. E quantas curas a gente acompanha na montanha? Quantos pacientes ruins que você vê? Cara, não tinha como esse paciente evoluir assim tão rapidamente. É uma cura. A gente não pode normalizar esses pequenos milagres. E é na montanha a nossa função médico é em ser intercessor e médico. Então a gente intercede e atende. Não o contrário. A gente só coloca a mão quando Deus permite. Deus permitiu colocar a mão, você vai lá e coloca a mão. Mas primeiro chama Deus. Coloca Deus no caminho.
Doutor, tem uma pergunta, acho que interessante, né? Depois de tudo, todo esse panorama que nós temos aqui, do seu testemunho, que com certeza, como o Fábio falou, tipo, você tem uma noção daqueles que você abençoou, de quem você convidou, mas a sua mudança, né, com certeza tem muitos mais frutos, né? São muitas sementes que o senhor tem lançado pelo seu testemunho. Mas você, como profissional da área da saúde, né? O que que você teria para falar para algum outro profissional sobre a experiência que você viveu na montanha? Então, o que eu tenho para falar com você da área da saúde, que foi convidado para ir na montanha e tá querendo não ir, não quer subir, é uma experiência tão, como que eu digo, Deus faz uma coisa tão personalizada, eu encontro com Deus de uma forma tão personalizada, que a gente tem que lembrar ali em 1 de Coríntios, quando Paulo diz que é o Espírito que transforma a pessoa. Uhum. Não adianta, você pode vir um bacharel, você pode vir um doutor, pós-doutor, usar palavras rebuscadas ali para tentar te convencer. Se não for o Espírito Santo descendo em ti, não vai adiantar. Se você não for para a montanha de coração aberto, querendo receber esse Espírito Santo, não vai adiantar. Você vai subir, descer a montanha, você vai achar, foi só um desafio físico. Vá para a montanha, mas vá de coração aberto, vá de mente aberta, para receber o Espírito Santo, para ter essa presença de Deus no teu caminho. Porque é o Espírito Santo que transforma. Não é a pessoa, não é o olhar de um legendário, não é um recebimento de um legendário, não. Você vai ver todas as pessoas ao teu redor, recebendo esse Espírito de Deus, recebendo essa transformação. Ali está a onipresença de Deus. Quando você vê uma montanha de 300, 400 homens, todo mundo ali sendo impactado, sendo modificado, sendo quebrantado ali, você vê a onipresença de Deus ao mesmo tempo, como que ele te prova que ele é onipresente, e o Espírito dele vai te transformar. Não é a oração, não é o contato, não. Um encontro muito personalizado de Deus. Então não perca esse encontro personalizado de Deus. Você está perdendo uma experiência que eu acho que, olha, são poucas experiências da vida terrena aqui que você vai ter um encontro com o Espírito. Uhum. Na tamanha intensidade. Talvez ser pai uma vez, talvez ter um filho, mas não perca a oportunidade. Suba a montanha. Teve algo no pós-montanha, né? Depois que você desceu da montanha, teve algo que você falou assim, cara, isso daqui nunca mais eu vou fazer isso, ou algo que você tomou uma decisão ali. Então, cara, na montanha eu tomei essa decisão e tô firme nela até hoje. Acredito que Decisão foram muitas, né? Rapaz, foi uma transformação na vida, tá? A luta contra a carne é muito grande, né? Porque até você entender o que é corpo, alma e espírito, a luta contra a alma e o corpo é muito grande, do espírito. Mas uma vez que você andou no Santo dos Santos, você não consegue voltar atrás. Não, nada vai te preencher aquele vazio do Santo dos Santos. Nenhuma experiência terrena, nem álcool, nenhum vício, nenhuma adição, nenhum prazer, nada vai te preencher a presença do Espírito Santo que não seja o Espírito Santo. Ali me fez procurar o corpo de Cristo. Ali me fez procurar congregar. E outra, é o Espírito Santo que te mostra onde você vai congregar. Não é a igreja A, B, C, D que vai te atrair. Não, o Espírito Santo vai te falar contigo. A mesma experiência que você teve na montanha, você vai ter na sua congregação. Onde que você... Cada um de nós, eu acredito que a gente tem uma missão ali para cumprir naqueles lugares. E Deus vai te mostrar o lugar que você vai impactar o maior número de pessoas possível. Porque hoje, você não consegue voltar. Você tenta, você resiste, mas não tem jeito de você sair da presença de Deus. É impossível. Então, Glória a Deus. Vamos lançar aí um desafio para o pessoal que tem medo da montanha, né? Porque, querendo ou não, tem muitos homens que ficam dando desculpa de demonstrações e eles têm medo da montanha, o cara vai sofrer, enfim. Eu costumo dizer algo sempre antes da nossa descida lá, para o pessoal, que a decisão é de cada um, porque o processo que foi passado na montanha,
nem tu comentou, a onipresença, a onisciência, a forma individual, né, personalizada que Deus trabalha, eu afirmo que não existe experiência igual ao processo da montanha, né? Porque daí não é só pelo que o Fábio viveu, é os testemunhos de várias pessoas que a gente escuta, todo mundo garante, ó, não tem experiência dessa magnitude com Deus. E só que tem essa... mas tem que caminhar, tem que... As questões físicas, né? Mas tudo é uma decisão. Então eu falo, pessoal, gente, a gente vai descer. Agora tu vai decidir entre passar um período de emoção, que vai virar um sacrifício depois, ou passar realmente pela transformação que tu acabou falando aqui do teu pós-montanha. Mas em algum momento, né, tu tomou decisões. Uma, lá na fila tu comentou que estava prestes a desistir, inclusive. No né? check-in. Então ali no check-in tu poderia ter tomado uma decisão que ali tu não estava íntimo com o Senhor. Porque o melhor ambiente de tomar decisões que Deus nos chama é na intimidade. Então a gente toma a decisão certa porque a gente está com Ele. Mas lá na montanha, nesse processo que tu passou, teve algum momento que tu pensou em desistir lá na montanha? Se sim, né, fale sobre. E o que tu tem para falar já que tu não desistiu? O antes, se tu tivesse desistido, e o depois, né? Que tu seguiu em frente e foi até o final. Fábio, ali que eu fiz o meu check-in, Deus começou a me quebrantar com os meus amigos da minha família ali. Eu fui conhecendo cada um. Mas, cara, eu não tenho metade do problema desse cara aqui. O cara tá na montanha. E assim, na caminhada noturna, que em Cascavel era uma caminhada bem pesada, eu tava todo equipado. Como eu sou montanhista, eu montei minha mochila. Minha mochila tinha 7,5 kg, exatamente 7,5 kg que eu precisava. Isso é raro, hein? Calça própria, calçado próprio, camisa própria, tudo próprio. Começamos aquela caminhada silenciosa. E os vozes ali e tal. Caminhada silenciosa. Aquilo, naquela noite quente, rapaz. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? É o primeiro dia, né? Você fica ali. Mas aí o Espírito Santo me trouxe uma imagem da minha mãe. Minha mãe era professora primária naquela época, em Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco fica em Minas Gerais. E é uma terra muito quente mesmo. Tipo, faz 46 graus fácil. Nossa. E minha mãe, professora primária na roça. A gente não tinha uma condição nessa época muito boa, financeira. Então ela tinha que me levar, eu e minha irmã, pra ir pra aula com ela. Ela dava aula à noite. E eu lembro que ela me colocava na canguta e andava quilômetros. Era mais ou menos 7,5 km para chegar na escola e 7,5 km para voltar à noite. E eu lembro daquela visão, daquela noturno da estrada de chão, assim, sabe? E aqui Deus me trouxe aquela minha imagem. Ali, cara, na hora que eu pensei em desistir, me veio essa imagem, eu falei, cara, minha mãe, guerreira do jeito que tava, de calça jeans, sem equipamento, sem nada, andava 7,5 km comigo nas costas e com a minha irmã do lado. Eu Todo nunca fui dia. um peso, todo dia. Todo dia. Eu nunca fui um peso pra ela. Eu nunca fui um incômodo pra ela. Ela nunca me largou pra trás. E eu tô querendo desistir com 7,5 kg? Ah, não. Eu era mais pesado que a mochila, né? Cara, aquilo me veio de tal forma. E logo em seguida houve uma prédica que foi muito impactante. Que é a prédica... Não sei se eu posso falar. Guarda essa informação. É aquela mesmo. Foi uma prédica muito essa prédica impactante. aí, ela é muito boa. E logo em seguida, rapaz, aquela prédica veio falar justamente disso. Cara, dali em diante, do primeiro passo, dessa primeira caminhada até o final, foi só Deus, Deus, Deus. Eu pensava e a prédica vinha. Eu pensava, cara, vinha a A mensagem. conexão tava Caramba, linda. que é isso, velho? Cara, o que eu tô pensando, os caras estão falando. Mas... E assim, se eu tivesse desistido, meu Deus, eu não consigo imaginar o que seria de mim desistido. Não consigo. Não tem como imaginar. Porque os frutos daquela transformação são tão grandes, tão grandes. Eu tô sendo abençoado de todas as formas. Minha família, a minha filha. Inclusive, eu tenho uma oração, minha filha
A gente era muito preocupado com ela, porque ela tinha uma certa dificuldade de entendimento, dificuldade de processamento, e não se expressava muito. Depois da montanha, minha filha fez uma oração tão linda para mim, que eu tenho gravado aqui. Depois eu posso até mandar para vocês. Nossa. E aquilo destravou ela. Provavelmente algum demônio travou nela, coitada. Mas aquilo destravou aquela menina de... Naquela época ela tinha 9 anos. Destravou. E ela orando com uma fé. E ela tem uma fé em Deus tão incrível que eu vejo nela. Meu filho Vicente também é muito abençoado. Minha esposa extremamente abençoada. Minha família extremamente abençoada. Eu nem vou falar de prosperidade, porque tem prosperado. Apesar de ser totalmente anti-intuitivo, eu oferto muito. Eu dizimo, dou muita oferta. Teoricamente, era para o meu patrimônio estar diminuindo, tá indo para o lago abaixo. Tá? Não sei te explicar de onde aparece o dinheiro, de onde aparece tudo que Deus tenha me abençoado. É a palavra, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, você tá Exatamente. com o foco no lugar certo. Então, Exatamente. Deus derrama, né? Eu queria até acrescentar algo que eu acho oportuno. Eu tenho uma fala que é em cima daquilo que eu creio, que Deus tem pressa em abençoar o abençoador. Deus olha para o coração. Às vezes as pessoas ficam pensando entre certo e errado, inferno e céu, e deixa de fazer aquilo que Deus está falando para fazer. Né? E às vezes as pessoas ficam resistindo, como tu comentou. Né? Quando eu olhei o valor da inscrição que o pessoal me abençoou, o primeiro que foi quebrado ali foi Mamon. E hoje tu falou que tu já ofertou mais de 30 caras. E com leveza. Com leveza. E com gratidão, e Deus tem te colocado cada vez mais. Eu falo assim, e eu tenho certeza que Deus vai colocar muitas, porque fala em prosperidade, o pessoal já olha diretamente para as finanças, mas também Sim. é. Mas também é. Então, quando alguém tem o coração desprendido, Deus vai colocar o recurso na mão certa, porque Ele sabe que dali vão fluir os rios de água viva. Então, eu Sim. tenho assim muito comigo assim que Deus tem pressa em abençoar o abençoador. Deus Glória não a Deus. retém para quem não retém, sabe, Arna? E isso eu achei oportuno falar porque o pessoal diz na igreja, e daí a gente faz parte da grande igreja do Senhor, né? O ambiente legendário, o ambiente cristão, as igrejas em si. Parece que as pessoas têm aquele negócio que o crente, ele tem que sofrer. Parece que é sofrido, parece que é difícil. E o Tem que ser crente, eu acho miserável, que né? é sofrido. Porque o crente e o cristão tem uma diferença. O crente é aquele cara que conhece a palavra e ele tem uma dificuldade de obedecer, de fazer aquilo que... E o cristão não. O cristão tem essa leveza, um exemplo, como tu comentou antes, de operar com leveza, porque é colocado nas mãos dele. Sim. É consagrado a ele. É fazer com, né? Como o pastor pregou ontem, fazer com Deus. Né? E é nessa caminhada que nem, né, tu comentou, a montanha é espiritual e é. Em Porque todos os nenhum sentidos. Em nenhum todos os de sentidos. nós aqui venceria aquela montanha. Não estamos falando para colocar medo, dizer que é uma... Não, mas aquela, porque ela é cheia de situações dentro de nós que Uhum. Deus está alinhando. Então nós não conseguiríamos sozinho. Então realmente quando a gente entrega, e tu entregou rápido pelo jeito que tu comentou que no início da caminhada Deus te trouxe à memória a tua mãe. Uhum. E ali renovou as forças. Tem gente que às vezes aguenta metade da montanha, até quase está padecendo, que ele vai entender que, poxa, se eu entregar meu coração agora aqui, Deus vai derramar. Então, achei oportuno falar sobre essa questão das bênçãos, sabe? Que Deus tem pressa em abençoar. A vida do cristão, ela não é para ser pesada, ela é para ser desafiadora. Porque Sim. Deus nos dá sempre um degrau a mais e para subir o degrau tem que fazer esforço. Mas Ele quer que a gente prospere, Ele quer que a gente avance, Ele quer que a gente povoe o céu e esvazie o inferno, né? E Então, Fábio, dentro dessas ofertas, eu já ofertei para satanista. O cara fazia parte da igreja satânica no Brasil. Hoje o cara tá na Assembleia de Deus. Que mudança. Já ofertei. Pensa. Aqui eu posso falar o testemunho porque é da minha família. Em Minas Gerais, na montanha, no Vale 360, eu levei meu pai. Meu pai era um cara totalmente disfuncional.
Aí levei meu pai, com 67 anos, revascularizado, estente, falei, vou levar o senhor vai. E naquela montanha eu ofertei para todos os meus primos. Ofertei para uns 10 primos meus. Tinha um primo meu, rapaz, que eu não tive coragem de ofertar. Por quê? Porque ele era homossexual, cara extremamente inteligente, um cara que eu admiro muito. Mas eu não tive coragem de ofertar. Eu falei, cara, eu não vou, o que eu vou levar esse cara na montanha? O que esse cara vai fazer na montanha? E quando ele soube que eu tava ofertando pros primos, ele me ligou. Eles me chamam de Juninho. Juninho, eu tô sabendo que você tá ofertando aí pra ir na montanha e tal. Cara, eu quero ir nessa montanha. Eu falei, cara, tá indo. Tá aqui, Uhum. tá? Você vai com a gente. Aqui o Foi. link, faz inscrição. Não, já fiz a inscrição dele, não perdi a oportunidade. Já peguei Sim, o cara pelo pé. E naquela montanha, aquele cara se transformou. Glória a Deus. Aquele cara que era totalmente comunista, não é comunista mais, ele luta contra o comunismo. Aquele cara que era totalmente disfuncional, não é disfuncional mais. Aquele cara é um homem em Deus, virou um homem em Deus. glória a Deus. E naquela montanha ele falou que ele iria se suicidar depois da montanha, na quarta-feira. Se a montanha não transformasse ele, ele estava com suicídio marcado. Meu Deus. Meu Deus. Então, esse foi um dos testemunhos, assim, que eu abençoei, cara, eu tenho um orgulho disso. Eu glorifico Isso a aí Deus é todos. o que o Fábio falou da semente. Sim, Você não mudou apenas a vida dele. Você mudou todo um lar, você mudou toda uma geração que é cara, é algo assim que não dá pra gente mensurar. A dor, porque assim, eu sei a dor que é, porque na família da minha esposa teve um sobrinho dela que suicidou. Então, não é ele só apenas. É tudo que está em volta, a família, todo mundo sofre, todo mundo se envolve com aquilo, né? E essa mudança que foi gerada na vida dele, assim, são frutos que a gente, às vezes, não vai conseguir mensurar, de ver o quanto isso foi importante na vida dele, né? exatamente. Então, E Essa subida foi quando? foi em agosto do ano passado. Ah, há tempos atrás, não lembro quantos anos atrás, a gente estava no final de um retiro de verão, que é no período de carnaval, e tinha um casal na igreja, dava bastante tempo, e o cara ia na minha, o tipo GR, né? Na época a gente chamava de célula, e hoje na nossa igreja é conexão. E eu sempre cobrava dele. Cara, tu tem 50 anos de igreja, não era tudo isso, mas ele tinha muito tempo rodado, e ele ia e vinha, sabe, aquele cara. E daí no final deste retiro, o meu pastor, Antônio Slalau também, quero honrar a vida dele, é isso, é um paizão, meu pai espiritual, também meu mentor espiritual. Ele começou a honrar algumas pessoas lá, falar de um, de outro, o Espírito Santo começou a direcionar e falou desse casal. Daí chamou o casal lá na frente, disse, o dia que eu tava para desistir de todas as coisas, esse casal foi lá me buscar, senão eu tinha largado tudo. Então, às vezes a gente olha, a gente tem um preconceito, né, que nem na montanha, né, teve uma montanha que um menino que era surdo-mudo ia se inscrever, depois acabou não se inscrevendo, aí o que a gente vai fazer? Não pode a nossa limitação limitar a pessoa, né? Então a gente tem que se preparar. E esse resultado que, por exemplo, tu pensou no teu pai, nos teus primos, e de repente tu já tinha meio que excluído o teu Já outro tinha primo, excluído. e não só pela vida dele, que ele deixou de se suicidar, mas esse cara ele vai construir família, ele teve a sua originalidade conforme o padrão que o Senhor o gerou enquanto homem, vai Sim. ser um sacerdote da casa. E quantas pessoas de repente estão ou vão passar por situações similares e o testemunho dele de transformação, né, vai frutificar na vida de tantas pessoas. É sobre esse fruto, eu medito muito quando, às vezes, a gente faz um pré-julgamento. Eu lembro desse casal que o pastor honrou, que se não fosse eles, né, quem conhece o nosso pastor sabe, quantas vidas deixariam de ser alcançadas, que foram alcançadas através do pastor. Então, esse fruto que o Arnaldo gerou, que já é um dos muitos frutos, quantas vidas, de repente, vão ser alcançadas Cara, e transformadas muitas, por porque uma semente?
Ele é professor universitário, um cara extremamente fala muito bem, discursa muito bem, ele já modifica. Ele vai com a camisa do Legendário para a universidade. Teve um, Olha um aí. outro primo meu, esse é praticamente meu irmão. Ele mora em Jaraguá do Sul, que eu ofertei também a montanha para ele. Foi a mesma montanha aqui no sul, a montanha do nosso irmão Adriano ali, Montenegro. Levei esse primo, foi esse cara é satanista, essa montanha foi transformadora também, e coincidentemente eu Ele é tinha o um espírito. ex-satanista, então. É isso, não, agora é um Glória a cara Deus. de Deus, um cara de Glória a Deus, Glória a Deus. família em Deus, família edificada em Deus, família transformada. E, e esse primo que eu levei também estava com suicídio marcado, já não tinha sentido na vida dele mais, cara novo. Legendário já é outro cara. Ele estava separado, reestruturou o casamento, voltou com a esposa, tá em Cristo, tá servindo. Glória a Deus. E assim, são muitos, cara, muitos depoimentos. Muitos Agora eu quero te fazer uma pergunta, testemunhos. voltando ali para a área da saúde. Nesse pós-montanha, né? Querendo ou não, tem um ano, né? Um ano e pouco, um ano e um mês. Não, uns 4 2 meses, meses. Mas nesse pós-montanha, você teve algum momento com a equipe médica, com alguém ali da área da saúde, que você falando, contando seu testemunho, ou comentando, né? Porque essa transformação que você viveu, com certeza você queria contar para todo mundo, né? Você queria Sim, abrir para todo mundo. sim. Teve alguma resistência de alguém, assim, Tem. dentro do hospital? Como que Tem, foi? principalmente da parte dos anestesistas, aqueles que são agnósticos, olha assim, torce o nariz, e assim, Porque não até acredito até muito. ontem você nem orava, nem fazia nada. E Nada. agora você volta e toda cirurgia você ora antes. Todas eu oro, cara, independente. Oro, ganho alma para Jesus, explico a Bíblia, explico a Legal. palavra durante a cirurgia. E geralmente tem alguns médicos realmente que torcem o nariz. Cara, a porta tá ali, só sair. Eu não vou parar de falar, Uhum. entendeu? Eu não vou parar de glorificar Deus ou mostrar os feitos de Deus na minha vida. E as pessoas estão vendo cada vez mais, assim, porque realmente é visível. E eu uso hoje o meu consultório como meu ministério. Antes de atender os pacientes, né, que a gente atende os pacientes antes da cirurgia, Uhum. eu oro para Deus me mostrar quem que eu devo levar a palavra. E rapaz, cada testemunho, assim, cada pessoa que você leva a palavra, parece que eu até virei profeta. Parece Não, que é mas certeiro, glória a Deus. entendeu? Então hoje meu ministério é ali, meu consultório. E, enfim, existe resistência, existe sim. Mas, cara, igual a minha aluna plantou a semente no meu coração na época que eu era extremamente kardecista, defendia Allan Kardec. Na hora que ela Não gostava de crente. plantou a semente frutificou. Glória a Deus. Eu sei que eu tô plantando a semente, eu tô Uhum. falando ali, se o cara que quiser ficar, mesmo com resistência, ele vai escutar e um dia essa semente vai florescer. E Amém. Deus tem o tempo dele, né? Tem o tempo dele para aquele cara se levantar e virar um gigante no reino de Deus. Como fez com Paulo, assim como fez com Sim. muitos outros mártires aí. É. Glória a Deus. Eu fico sempre. Deus me deu uma revelação muito daquela epifania, agora recente. Aquela marca que eu vi, que tinha uma pessoa Uhum. morrendo, e tinha um monte de médicos que eu achava que eram médicos, não, aquilo era anjos de Deus. Aquela pessoa morrendo realmente era. Só que quando eu virei e fui salvar ela, Jesus já tinha agido, ela já tinha ressuscitado. Ela já estava do lado do Pai. Me mostrou isso. Então, agora eu entendo realmente. E do kardecismo, por que Deus me permitiu conhecer tão a fundo o kardecismo? Eu li todos os livros praticamente de Kardec, todos os livros de Kardec, li muitos livros, para mostrar os 5 pontos ali que não bate com o evangelho. Posso falar? Não há problema, né? Não. Não. Primeiro, não crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Uhum. Segundo, a salvação não é pela graça imerecida de Jesus na cruz, a salvação é pela caridade.
Terceiro, não existe vida após a morte. Isso aí é a maior artimanha que o próprio Satanás construiu. O próprio Satanás orientou aquele pobre coitado ali de Allan Kardec, construiu uma história com riqueza de detalhe, coerência, coesão, usou palavras da Bíblia, por exemplo, usou a passagem lá de Nicodemos conversando com Jesus, que tem que renascer em corpo e espírito, para Uhum. justificar. Ali você faz um pretexto e justifica a reencarnação, só que não tem reencarnação. Você já perdeu sua alma para o inferno, né? Quando você dá de cara, opa, propaganda enganosa, não tem cara. Já perdeu sua alma para o inferno. E, enfim, Deus me mostrou, me deixou ir nessas veredas como se fosse um treinamento. E hoje eu uso isso muitas vezes para levar Jesus àqueles corações, aquelas pessoas, né? Mostrando esses pontos aí de incoerência da, da outra doutrina. É uma doutrina, né? Eles nem chamam de religião, é uma doutrina. Mas eu tenho Uhum. certeza hoje que aquilo ali foi escrito pelo próprio Satanás. Tem que idade, Arnaldo? 43. Tá novinho, né? Ah, glória a Deus. Eu fico impactado, assim, eu gosto de escutar testemunho. Porque é muito gratificante a gente saber o antes e o depois. E nas montanhas da vida, né, o significado do Hora 73, na realidade, a gente vive às 72 horas. Então, o que a gente vai fazer na hora 73? Ou seja, colocar em prática aquilo que Deus nos entrega, nos corrige, e essa hora 73 não terminar nunca mais, e sim a gente ser os praticantes desses ensinos da montanha, né? Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta. Falou sobre o teu pensamento, teu projeto de desistência da família lá atrás, e isso com 2 filhos pequenos, uma esposa, e isso assim me emociona bastante, porque a gente vê a montanha resgatar tantas famílias que estavam destruídas ou à beira da destruição. E eu creio que a tua esposa ela foi muito usada com muita sabedoria durante esse período, né? Porque tu comentou nessa até caminhada tua espírita, ela estava ali no Evangelho, né? E ela estava caminhando, e eu tenho certeza que ela orou muito. Sim, foi resposta de oração, tenho certeza disso. Hoje, entre esse sofrimento que poderia ter sido gerado não só para ela, que quando se destrói a família, né? O que a tua esposa hoje diria, né, sobre o movimento Legendários? Ela não está aqui, mas eu creio que tu pode trazer para nós, assim, porque eu acho importante, porque a gente vai para a montanha, a gente volta transformado, então aproveitar a oportunidade para falar também com as esposas. Porque às vezes a esposa está lá esperando um homem novo, e ele vem novo, só que o papel da esposa também, né? Porque não existe 100% culpado, nem 100% responsável num relacionamento. A gente constrói juntos ou destrói juntos. Então, quando essa mulher recebe um Arnaldo novo, né? E ela eu creio que ela se preparou porque ela estava te incentivando, ela com certeza já tinha pesquisado o que eram Legendários, ela já tinha visto também essa transformação nos teus amigos ali do lado. O que a tua esposa, como é que é o nome dela, né? Patrícia. O que a Patrícia hoje falaria, né, para as outras mulheres em relação ao movimento Legendários? E depois, em uma frase, né, depois deixar para o Matheus encerrar, né, em uma frase, o que tu falaria, né, no pós-montanha do Arnaldo, assim, para os homens daí? Mas eu queria escutar, assim, o que tu vê que a tua esposa opinaria hoje sobre o movimento Legendários? E qual o papel da mulher neste movimento também, sabe? Nessa unidade, porque somos né? Somos um casal. Qual a importância da mulher nesse processo de transformação? Fábio, assim, o papel dela na minha vida é fundamental, porque eu aprendi que é ser uma só carne, um só espírito. Quando a gente está passando por dificuldades, e as dificuldades vêm, principalmente nesse momento agora, a gente ora, eu ligo para ela, Paty, tô passando por essa dificuldade, vamos orar junto. Vamos orar junto.
E ela fui resposta de oração não só dela, da minha cunhada, da família toda, tá? E foi incrível. E um detalhe da montanha que eu não comentei, eu tenho isso gravado. Fábio, eu vi tudo que eu estava fazendo de errado. E igual eu te falei, no kardecismo não tem pecado, você tem uma consciência aliviada. Mas a montanha, Deus me mostrou tudo que estava fazendo de errado. Quando chegou no pós-montanha, Fábio, tinha 3.000 pessoas dentro daquela igreja em Cascavel, que é a PIB, a PIB em Cascavel. 3.000 pessoas. E assim, a gente entrando ali, eu não vi minha esposa, não vi meus filhos. E eu tinha deixado meu celular com ela, meu celular estava cheio de coisa errada. Ah, ela falou que se pegasse alguma coisa errada no celular, ela ia, ela ia me largar. Quando eu entrei naquela igreja, não vi eles. O primeiro pensamento que veio foi: minha esposa foi embora. Cara, ali eu ajoelhei. No meio de todo mundo ali, ninguém viu, tava um monte de homem. Ajoelhei e orei a Deus. Deus, me mostra minha esposa. E dentro daqueles 3.000 pessoas ali, o pessoal de Cascavel escolheu 3 depoimentos para falar lá em cima no palco. E assim, aleatório, a gente não sabia se ia ser escolhido ou não. E depois que eu levantei da oração, o meu depoimento foi escolhido. E eles levaram minha esposa lá no palco para mim. Ali me deu. Ali também eu senti assim a presença, a importância da esposa, a importância da família. E ao mesmo tempo que senti aquele desespero de ter perdido ela, desespero que eu nunca tinha sentido esse desespero antes de ter perdido da perda, né? No entanto, um dos projetos era separação e eu vi a importância dela na minha caminhada. E a nossa caminhada junto, a gente fechou a brecha, a gente se casou. Um período ali que a gente estava, que eu voltei da montanha, entendi o que era fornicação, a gente parou de ter relações sexuais. Só voltou a ter relações sexual depois de ter casado pelo nosso pastor que fez o nosso casamento. Casamos no civil, fechamos todas as brechas, nos batizamos e, e isso tem edificado cada vez mais, tanto na vida da minha esposa quanto na vida da minha família. E hoje, as amigas dela, que ela acha, cara, vamos ofertar o legendário aqui pro esposo dessa amiga aqui, que eu acho que ele tá precisando, a gente vai lá e oferta. Então, o último foi um amigo nosso, o Matheus, que foi o último que a gente ofertou agora dessa montanha. Tem um mês que ele subiu, montanha ali em Joinville, foi transformado, teve a vida transformada, como outros tantos. Ela é uma das maiores incentivadoras, assim, da gente ofertar legendário para as amigas, para os maridos das amigas. E às vezes eu vou, a gente marca jantar intencional para falar com o cara sobre legendário. Eu pego o cara lá de jeito, falo e tal, convenço o cara aí no legendário. Não, você vai no legendário. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, não precisa de dinheiro não. Tá aqui, ó, opção. E o que que eu falo? Faz. Não tem coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida do que esse encontro proposital, esse encontro personalizado com Deus. Eu não sei descrever. Se eu tivesse desistido, eu não sei descrever. Não sei te dizer. Não consigo nem imaginar o que seria minha vida depois disso. O que seria se ela não tivesse te apoiado? O que você acha, assim, olhando pra trás? Porque, querendo ou não, ela insistiu, né? Ela, principalmente naquele momento ali do check-in ali, que você, cara, vamos pegar os meninos e vamos pra outro lugar. E ela já tinha visto o propósito ali. Se ela não tivesse apoiado, eu acho que eu tinha caído em tentação, tinha ido embora. Mas o apoio dela foi fundamental, principalmente a sabedoria dela. Uma das coisas que mais me marcou e tem a relação com a palavra foi exatamente naquela quinta-feira que eu briguei com ela ali, que pedi o sinal de Deus, que eu vi ela chorando, aquelas lágrimas ali me marcou e tem sentido com a palavra, com o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Quando Jesus vê Maria, né, irmã de Lázaro, caída aos pés dele, chorando, aquelas lágrimas sensibilizou Jesus. E ali ele decide ir lá
é, ressuscitar Lázaro. Aquelas lágrimas da minha esposa têm muita conexão com essa passagem da Bíblia e eu sinto muito isso. Aquelas lágrimas, quando ela chorou, eu falei, "Pô, eu preciso mudar. Eu preciso de ir nessa montanha, entendeu? Acho que foi o primeiro sinal que agora Deus está me mostrando isso. Mas a presença dela, a oração dela, a resiliência dela com sabedoria, nunca bateu contra, nunca bateu de frente, mas sempre de lado apoiando, sabe? Não, eu tô aqui, vai lá, vê, decide. Primeiro vai lá, faz o check-in, decide. O que você decidir tá tudo certo, entendeu? Esses pequenos detalhes assim que só uma esposa sábia, né? Como diz ali o Provérbios 14. Pois a esposa sábia edifica o lar. Amém. É, já que estamos falando de esposa, mais alguma pergunta, pastorzão? Não, pode seguir aí. Hã? É pra falar das esposas, vamos falar. Aqui no Vale do Carvão, a gente percebeu essa necessidade já há bastante tempo de fazer um trabalho também com as esposas. Em todos os locais tem o trabalho das ladies, das esposas, mas a gente percebeu precisava intensificar isso, sabe? Porque a sabedoria que a tua esposa teve, nem todas têm. E não é porque elas não querem. Falando assim porque ela quer que o homem se transforme. Mas até, e a gente tem muitos testemunhos aqui, tem em qualquer lugar, até cair a ficha na esposa que ela também precisa ser transformada, às vezes dá um problema ao contrário, daí o cara desce da montanha com todo o gás para querer tomar a posição que ela gostaria que ele tomasse, mas daí ela começa a não deixar. Uhum. Então a gente tem bastante ativo o nosso trabalho aqui das esposas com as esposas. E já quero aproveitar para falar, a gente está no ambiente aqui, a gente vai falar com muitas pessoas que vão escutar o nosso podcast que não são legendários, e o foco é convidar esse pessoal. Mas também quero aproveitar e fazer um convite para todos os legendários e diretamente para ti e para a Patrícia. A gente tem o Modelando Jesus na Montanha aqui. Oh, A gente foi surpreendido também, a gente viu uma necessidade através de um testemunho que a gente fazia o pós-montanha, a gente faz aqui o pós-montanha dos tops com o Legendários, 2 segundas-feiras do Modelando Jesus, para falar com os legendários como é que tá, como é que foi a montanha, como é que foi a semana, né, o que mudou. E no segundo top, a gente entendeu que a gente tinha que trazer as esposas, isso de forma online. E no terceiro top, a gente viu lá uma tela, né, pastor, com 108 casais. Então a gente faz a primeira, segunda só com o legendário, e o segundo a gente faz junto com o casal, com as esposas. E nesse terceiro top, quando a gente viu 108 casais na tela, Deus falou: vamos uma levar. experiência na montanha para a gente realmente falar a mesma língua, elas viver. E a gente, né, aceitou esse desafio, não falou não para Deus e a gente nem pensou em 100 mulheres na montanha. E depois a gente foi pensar em muita coisa, se a gente for pensar, a gente não faz. Mas Deus nos surpreendeu, a gente subiu a montanha agora em abril, com 92, 96 96 casais. E Deus nos surpreendeu de forma sobrenatural. Então, quero aqui fazer esse convite. 10 e 11 de outubro vai ser a segunda etapa do segundo Modelando Jesus na Montanha, Opa. em casal. É um percurso não de 72, mas de 36 horas. Uhum. E é bem impactante. E é só permitido para legendários, né? É para casal legendário. Então, fazer esse convite diretamente e já fazer convite para todo mundo que está nos escutando. A gente abriu as inscrições agora. Ah, que legal. E é algo que a gente crê que através dessa experiência em casais na montanha, muitas famílias também vão ser resgatadas e a gente vai conseguir equilibrar, né, algumas coisas entre o casal. Tô dentro. Então, eu quero A que... gente já Tô tem dentro. até, como o Uhum. Fábio falou dos testemunhos, né? A gente já tem visto muitos testemunhos desses casais que subiram, né? Tem um casal de amigos nossos que subiu, que a esposa, ela
ela comentava com o marido enquanto estavam no percurso, né, da montanha, falou assim, agora eu tô entendendo tudo que você me falava ali, que Aham. algumas coisas que ele falava pra ela e a mudança nela. Sim. Até ontem eu tava com ele e ele comentando, falou assim, cara, foi fantástico porque minha esposa viveu uma transformação, né? Ela começou a entender muita coisa que mudou em mim, agora tá mudando nela. Então a nossa casa tá muito mais alinhada. Então que realmente era esse o nosso objetivo, né, com o Modelando. A gente queria fazer algo com casais, né? Deus deu essa direção e foi extraordinário, né? A gente subiu com a equipe mais reduzida possível e Deus nos surpreendeu de todas as formas, né? Então, com certeza eu acho que Legal. vai ser uma experiência extraordinária Uhum. para ti, com a tua esposa e para quem Assim, quiser a participar. experiência mais próxima que a gente teve, assim, em casal, foi o REM. A Sim. gente fez em Maringá, ali, com o pastor Wesley, agradecer ele, a vida dele, que ele é muito bacana com a Benção. gente. E, e que eu vejo nas montanhas que eu subo, aquelas montanhas que mais tem oração de esposa, é o que mais impacta ela. Tem montanha que as orações das esposas começam 30 dias antes, online ali, com as pastoras conduzindo Uhum. tudo. Aquilo edifica mais ela, você vê que ela fica espiritualmente mais forte. Mas nada semelhante a esse contexto, que é a primeira vez que eu escuto. E é um excelente trabalho pós-montanha, né? Eu preciso esses homens trabalhar, não Sim. podemos largar esses homens assim. Não muitos vão É voltar à o, vida passada, à vida sim. antiga. É o intuito tanto do Hora 73, né? Que é a Sim, hora que não termina. sim. Né, colocar tudo em prática, né? E o nosso objetivo aqui com o podcast é esse, cara, é possível. Nós estamos conseguindo, então os outros Vamos legendários embora. também vão conseguir. E Amém. nós aqui no Vale do Carvão, a gente tem muito, né? O Fábio, como nosso coordenador, tem tido essa preocupação de acompanhar o pós-montanha, né? É importante, É muito muito importante. importante. Arnaldo, para encerrar, deixa uma mensagem, né? Tu já fez o convite ali pro pessoal da área da saúde, já falou o que que a montanha fez durante e também o testemunho do antes e também o que ela fez depois. Mas um convite especial agora então para aquele cara que tu falou que também na tua equipe vem eles tendo uma resistência, um anestesista, ou para esse cara. Porque aquele cara que ele não tem uma resistência, ele já subiu a montanha, ele vai subir. Mas para esse cara, assim, algo que o Espírito Santo vai colocar no teu coração agora, né, para motivar ele. Eu tenho um ditado que eu falo aqui pro cara que tá resistente, que é, na verdade, é um desafio que eu lanço. Eu falo pro cara assim, tu vai receber um presente lá em cima da montanha, a gente sabe, a gente recebe um presente grandioso. Sim. E se no domingo, quando a gente descer, tu achar que não tem sentido, que tu não gostou do presente, que tu não quer, tu me devolve. Eu faço questão de, do meu bolso, devolver o dinheiro da inscrição para ti. Então esse é o desafio que às vezes eu lanço para algumas pessoas que estão Perfeito. ali achando que quer sem sentido no contexto. Mas aquele cara lá da área da saúde, esse cara que tu sabe que tu convive com ele, ou muitos, né, igual a ele, que tem uma resistência. O que que o Arnaldo tem Ah, para dizer assim para nós fechar com chave de ouro? assim como eu vi essa resistência nos meus cunhados, no Marlon, no Fabiano e em mim, assim, você que tem essa resistência da montanha, esquece isso. Não é o homem que vai te convencer. Igual diz a palavra, é o Espírito que vai te convencer. Você tem que buscar a experiência com Deus. Não é a palavra não é um pastor que vai lá te convencer, mudar. Não, é Jesus que te muda. Então, assim, se você quer ter essa experiência, se você duvida da existência de Deus, se você tem essa resistência da existência de Deus, agora, assim como eu sinto ele na minha vida, o pastor sente, Fábio sente ele na nossa vida, presente em cada detalhe, assim como você sente o vento tocar, você sente que Deus está na tua vida, se você ainda não tem essa percepção aflorada e deseja sentir isso, a montanha é para você. Agora, se você acha que isso não existe, é balela, isso é um delírio
coletivo, não, isso não é delírio coletivo. Você vai ver que não é, né? Você não vai estar delirando, não tem nada para delirar lá. Você vai sentir a experiência real, você vai sentir o que é Deus, ele vai te mostrar o que é ele, e principalmente naqueles pontos que você mais questiona, Deus vai te mostrar. E ele, inclusive na montanha, Deus pode te mostrar que ele pode parar o tempo para ti. Então, assim, essas experiências só vai conseguir nesse ambiente, nessa mesa. E essa mesa vai abrir outras mesas para você sentar, outros lugares que você jamais iria chegar ou jamais iria pensar que chegaria. Isso é só uma pequena porta que está abrindo. Não somos igreja, somos um braço evangelístico. Nós não vamos te convencer na marra, na porrada. Não, você vai aceitar Jesus. Não, não vamos fazer isso. Quem vai fazer isso é o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo. Então, se você quer essa experiência, suba a montanha. Se você não quer, espere uma hora. No tempo dele, Deus vai plantar a semente e você vai subir a montanha também. Amém. Amém. Não vamos perder a oportunidade, pastor. Estamos diante de um pastorzão aqui. Então, o Arnaldo deu um recado para o pessoal da saúde, mas Deus deu uma direção agora também, né? O senhor é pastor, entre outras atividades. Uhum. Eu sou empresário, então nós vamos dar um recado também. Fala para os pastores o antes e o depois, faz um convite para os pastores que têm uma preocupação, às vezes, no meio pastoral, que o movimento legendário, de repente, vai tirar alguém da igreja, e na realidade, como o Arnaldo falou aqui, com extrema sabedoria, né, o movimento legendário é uma ferramenta para as igrejas. Fala o teu sentimento enquanto pastor e pode dar um testemunho breve, né? Porque o senhor também subiu lá. Vou dar meu Fala o testemunho. motivo que o senhor subiu a montanha Vou contar. Hoje eu conto. Conta, pode falar. A gente tem um tempinho aqui, a gente tem uns 10 minutinhos, né? Para Vamos lá. nós encerrar. Isso. Mas fala aí, acho que é importante, pastor, falar para pastores também. Amém. Então, né, até contando aí pro Arnaldo, que a gente ouviu muito o testemunho dele hoje, mas um resumo, Arnaldo, aqui, né, e para todos que estão nos ouvindo. Sou pastor, né, minha formação, né, eu venho da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja ultra tradicional, mega tradicional, assim, uma igreja muito tradicional, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Minha formação, né, fiz teologia pela Presbiteriana Renovada, sou, né, vim da Presbiteriana de berço. E quando o Legendário estava chegando em Criciúma, alguns amigos, né, já tinham subido a montanha e me chamaram. E falavam, cara, pra que eu vou subir a montanha, né? Falei assim, pra quê, cara? Não preciso disso, eu sou pastor, já tenho um casamento bom, tudo. E aí, só porque por vir, né, não quero criticar nenhuma denominação, né, mas pela minha formação eu sempre fui muito crítico. Eu sempre critiquei muito movimentos, coisas que começavam a surgir, eu sempre tinha uma preocupação com o evangelho em si. Então, eu olhava para o movimento e falava, cara, não precisa disso, né? E aí eu decidi subir, porque eu queria saber o que acontecia na montanha para falar mal. Rapaz. E, cara, eu vou lá ver se esse negócio é negócio de Deus mesmo. Se realmente esse negócio é de Deus, beleza. Mas se não for de Deus, eu vou ser o primeiro a falar mal desse negócio na internet, onde eu for. Então eu fui com esse pensamento. E até então, né, eu cheguei na minha esposa e falei assim, não sei se eu vou, não sei se eu quero ir. E ela, usada de sabedoria, falou assim, você só pode falar do que você viveu. Se você quer falar, vai lá, vive, e aí você fala. Olha. Então fala aí, fechou. Então, porque eu queria falar. Então eu fui, e ao mesmo tempo, a minha oração, antes de ir, e ali naquele momento do check-in, né, que você até falou de desistir ali, a minha oração é, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Se esse negócio é de Deus, eu quero te ouvir. Mas se não for do Senhor, eu vou falar mal. E aí, cara, tudo ali Deus falou comigo, né? Então, hoje, né, faço parte da equipe de coordenação, né? Já subimos algumas montanhas. E falando para pastores, né, nesse momento, meu irmão, o movimento Legendários não quer tirar as pessoas da sua igreja. Pelo contrário, ele quer colocar as pessoas na sua igreja.
Ele se toda, né, aqui falando de pastor para pastor, se as nossas congregações, se as nossas igrejas cumprissem o papel que elas deveriam cumprir com os homens, de forjar os homens da forma que eles deveriam ser forjados, o movimento nem existiria. Mas ele existe para te auxiliar, pastor. Ele te existe porque, se você perguntar para todos os pastores que são legendários, eles entenderam que o Legendários é uma ferramenta muito útil para a sua igreja. Então, vá, participe, não mande ninguém da sua igreja para subir a montanha. Vai lá, vive você essa experiência, e aí depois que você viver essa experiência, aí você fala assim, não, agora eu tenho autonomia para falar, como eu, né, hoje eu tenho autonomia para falar e defender o movimento, e também tenho autonomia para mandar outras pessoas também, de convidar outras pessoas, né? Então, o movimento Legendários, ele vai ajudar, vai ser vai fortalecer ainda mais os homens da sua igreja. Até falando sobre o servir, para um legendário servir ao movimento Legendários, ele primeiro tem que servir na sua igreja. Se ele não servir na sua igreja, ele não vai servir no movimento. Então, para vocês entenderem, pastores, o quanto nós levamos a sério o servir na igreja local. Né? O movimento não quer tirar ninguém da igreja, ele quer, pelo contrário, né? A gente pede, você precisa congregar, você precisa servir a sua igreja. Então, pastores, vivam, né? Não se apegue a falas de homens que não subiram, né? Se apegue-se a um homem que subiu para falar mal e está aqui defendendo. Né, de homens que você vê, de 202 homens que nós batemos aqui, 202 mil homens que já subiram a montanha, você não vai ver um falando mal. Agora, quem que fala mal? Quem não foi. Então, né, para quem que você vai dar ouvidos? Dê ouvidos para mais de 202 mil homens que foram e que defendem o movimento Legendários. Vá lá, viva. Eu tenho certeza, como a gente tem aqui, né, pastores que fazem parte da nossa manada, que todo top estão enviando homens, porque eles já subiram, eles vão para servir também e estão sempre presentes enviando outros homens, porque entenderam o quanto o movimento é uma ferramenta para auxiliar as igrejas, né, para ser útil para as igrejas. Acho que eu já falei até mais do que eu deveria. Não, mas nós só vamos ver qual é o nome, né, da próxima do próximo tema, né? Mas já tá, a gente está falando com o pessoal da saúde, né? Mas também vamos falar com pastores, porque é importante passar essa segurança para os pastores saber o que é o movimento Legendários e o que não é. Sim. É importante saber o que é e o que não é. E para que eles verdadeiramente entendam, né? Como o pastor falou, primeiro vá, depois envie. Porque a gente às vezes é legendário, nosso pastor ainda não foi, aconteceu comigo, glória a Deus, hoje o pastor Toninho, além de ter ido, estar junto, a gente vem com uma sede de servir. Só que se a nossa liderança, ela trava, a gente está limitado. E aí eu quero falar para os empresários também, né? Porque eu sou empresário e hoje tem uma condição de trabalhar conosco lá, tem que ser legendário, porque a gente sabe do comprometimento de um legendário. Sim. Ele dá a vida, é diferente, né? Então não é, mas é uma patotinha, não, é porque a gente sabe. Então hoje todos que trabalham conosco lá na empresa, homens, são legendários. E para entrar para trabalhar também a gente tem como critério ser um legendário. Então a minha empresa ela foi transformada também, porque eu fui transformado. E eu tenho certeza que todo empresário que subir uma montanha, ele vai querer enviar todos os seus liderados a subir a montanha também, porque além de gerar salvação, transformação nos lares, a empresa também vai ser diferente. Então já tenho mais 2 veios aí, né, para a gente trabalhar esse esclarecimento, esse convite. Vamos trazer pastores aqui, vamos trazer, né, trazer empresários, trazer mais profissional da saúde. Queremos te agradecer mais uma vez, Arnoldo. Muito obrigado. A gente sabe da tua agenda, sabe da tua correria, né? Mas também podemos perceber aqui o teu comprometimento com o Legendário número 1, que o movimento legendário é importante a gente esclarecer, porque Jesus é o Legendário número 1. Somos cristãos, somos servos dele.
Sim. Então, que Deus abençoe a casa, Patrícia, o Vinícius. Como é que é o nome da menina? É o Vicente e a Valentina. O Vicente e a Valentina. É. Tá? Tua casa, ela já é muito abençoada. Ela vai gerar muitas bênçãos, assim como Sim, onde há glória a Deus. unidade. Hoje ela é uma casa de unidade, ali dá uma ordem do Senhor de bênçãos, né? Sim. Porque onde há unidade, ali Deus ordena a bênção. Então, mais uma vez, a gente quer se despedir. Muito obrigado a todos que vão escutar esse podcast aí. Curta, repasse. E como o pastor falou aqui, eu só tenho autoridade de falar daquilo que eu vivi. Então, a gente faz um convite para todos os homens a subir a montanha e aqui no Vale do Carvão, temos top agora em maio. Né? Já não vai dar tempo para quem escutar e se inscrever, mas em setembro, de 17 a 20 de setembro, muito em breve, abrimos as inscrições. Que Deus abençoe a todos e até o próximo, Hora 73. Dá um tchauzinho aí para todo mundo. Bom, espero ver vocês na montanha, estar com vocês, ombrear juntos. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. E é sempre bom servir a Deus. Muito obrigado. Glória a abraço Deus. todos. Como o Fábio já falou, curta, comenta, compartilha, envia para um amigo que ainda não subiu a montanha para ele ouvir esse testemunho edificante do nosso irmão. E que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até o próximo. Deus abençoe. Amém. Amém. Bom.